Recebendo meu amigo Maurício Galante. Maurício Galante é vereador em Arlington, no Texas, é amigo da Auriverde, e pedi para que ele passasse por aqui hoje, justamente para a gente tentar entender tudo o que está acontecendo e as dúvidas que pairam hoje sobre essa situação. E a primeira pergunta que te lanço, Maurício, aliás, bom dia, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. A gente tem que se preocupar com essa história de desmagnetizar morais, retirada de sanções. A gente deve se preocupar com isso, Maurício? Seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Bom dia a todo o público maravilhoso da Auriverde Brasil. Um prazer, uma satisfação estar aqui com você novamente. Obrigado pelo convite. Bom, quanto à Eu que pergunta... agradeço, Maurício. A falha é minha, eu tenho que te agradecer. Você é um querido por nós aqui. Muito querido, obrigado, viu? Bom, a questão da Magnitsky, né? Não sai da internet, não sai dos trends da social media. A questão se o Trump vai mudar o posicionamento quanto à aplicação da Magnitsky. A questão da Magnitsky é que é uma sanção aplicada para violadores de direitos humanos. E essa sanção, antes dela ser aplicada, ela foi muito bem estudada. Você tem que trazer evidências, tem que ser trabalhada nas comissões de direitos humanos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, no Senado, no Departamento de Estado, tem que ser levada ao presidente, tem que ser sancionada, e depois a OFAC tem que colocar na lista. Não é tão simples assim, não é tão simples incluir alguém na lista da Magnitsky. Por isso mesmo que outras entidades, outras pessoas no Brasil me perguntam muito, me mandam mensagem no direct, no Instagram, me perguntam direto no X também, por que fulano, por que ciclano está fazendo barbaridades e não está na lista da Magnitsky. Justamente porque é um processo completo, é um processo exaustivo, você coletar provas, você conseguir se adequar a essas provas, a encaixar elas na lei, mostrar que a pessoa está realmente quebrando os acordos internacionais de direitos humanos, e aí depois os Estados Unidos implementar sanções naquele indivíduo. No caso do Alexandre de Moraes, isso foi muito bem documentado em todas as visitas que os deputados e senadores fizeram há 2, 3 anos, fazendo essas visitas aqui nos Estados Unidos, no Congresso e no Senado. E essas provas foram analisadas durante esse tempo todo e culminou aí na sanção dele. E uma sanção mais leve de retirada de visto de várias outras autoridades brasileiras devido à perseguição política no Brasil. Então, é difícil incluir na Magnitsky, ou seja, é um processo longo incluir na Magnitsky, e retirar também não vai ser diferente. E a retirada de uma pessoa da Magnitsky causa aí um rebuliço interno nos Estados Unidos, porque a pessoa não deixou de fazer ou de cometer os crimes contra a humanidade, os abusos de direitos humanos, e vai ser retirado da lista. Mas os Estados Unidos têm objetivos e interesses muito mais complexos e muito mais abrangentes do que apenas sancionar um indivíduo. Ele pode sim entrar na mesa de negociações entre duas nações, no caso o Brasil e os Estados Unidos, da mesma maneira que os Estados Unidos fez com a Síria. O Öcalan era terrorista da Al-Qaeda, ganhou a disputa e conseguiu expulsar o Bashar al-Assad, mudar o regime da Síria. Ele tinha milhões de dólares pela cabeça dele, e isso foi retirado quando ele fez o primeiro encontro lá em Riad com o presidente Trump. E nas últimas semanas aí, vocês todos viram ele visitar a Casa Branca, pela primeira vez aí um ditador sírio. Ele é ditador, ele não é eleito lá na Síria, mas ele fez concessões enormes para os Estados Unidos. Toda a rede aí de 5G de internet da Síria vai ser instalada com a reconstrução da Síria, vai ser instalada por firmas americanas. Ou seja, existiu um acordo comercial enorme, robusto, concessões enormes. Inclusive o Öcalan prometeu entrar aí nos acordos de Abraão, aderir aos acordos de Abraão para ajudar a estabilizar o Oriente Médio. Então os Estados Unidos ganham muito com a atitude dele, e tirou ele da lista de sanções, retirou aí o prêmio pela cabeça dele e acabou indo até visitar a Casa Branca. Então, no caso do Brasil, vamos ver como isso vai funcionar, quais as concessões que o Brasil vai fazer e se elas são realmente concessões de interesse global para os Estados Unidos. Nesse momento, tudo pode acontecer, mas não é simples retirar alguém
da Magnitsky. Não é simples incluir, não é simples retirar também. Maurício, alguma coisa a ver com o Nicolás Maduro, a movimentação ali no Mar do Caribe? Isso também pode interferir? Bom, obviamente, você tem o objetivo estratégico dos Estados Unidos é reestabilizar as democracias no hemisfério ocidental, ou seja, na América Latina e América do Sul, trazer parceiros, criar países parceiros para que se diminua o fluxo de drogas, que mata aí mais de 100 mil pessoas por ano de overdose nos Estados Unidos, diminuir o crime transnacional e negar o uso para países fora, extra hemisfério ocidental, ou seja, países asiáticos, mais precisamente a China e também a Rússia, atores como o Irã, e a Rússia, já falei, negar a eles o acesso à infraestrutura crítica, portos, aeroportos, também satélite, nos países da América do Sul, incluindo o Brasil, Paraguai, Colômbia. Então, negar aí o acesso à China, aos mercados de exportação da América Latina, principalmente mercados de grãos e agricultura, está na pauta estratégica dos Estados Unidos nesse segundo governo Trump. Então, a questão do Maduro, a retirada dele é importante porque a Venezuela, não sei se as pessoas sabem, mas a Venezuela é o maior reserva de petróleo do mundo, 300 bilhões de barris de petróleo de reserva. Para vocês terem ideia, a Arábia Saudita é metade disso, 165 bilhões de barris de petróleo de reserva. E os Estados Unidos aí está com 40 bilhões de reserva, e o Brasil cerca de 15 bilhões. Então as reservas de petróleo são muito grandes na Venezuela. Os Estados Unidos podendo reestabilizar a Venezuela, fazer uma transição de governo lá, e as empresas americanas que hoje representam aí 10 ou 15% da produção de petróleo, ainda a Chevron ainda tem acordos com a PDVSA, e produz em torno de 15% do petróleo da Venezuela, que está em torno aí de 1 milhão de barris por dia. Cerca de 150 mil barris são empresas americanas. Aí, na época, antes, aí, 2013, a Venezuela fazia quase 2,5 milhões de barris por dia. Caiu muito a produção por causa da situação de penúria, de manutenção, e o socialismo que destruiu tudo, inclusive a indústria do petróleo na Venezuela. Mas os Estados Unidos poder ter esse acesso ao petróleo, ele consegue controlar, consegue ajudar a controlar o preço do barril no mundo inteiro. E esse controle do preço do barril coloca a Rússia em maus lençóis. Porque a Rússia hoje tem que vender no mercado negro, por causa das sanções com a guerra da Ucrânia, tem que vender no mercado negro por quase metade do preço. Então, o barril hoje, que está em torno de 60 dólares o barril de petróleo, a Rússia tem que vender por menos de 30. Se o barril do petróleo cair, o preço, vamos dizer aí para 30 ou 40, a Rússia vai vender por 10, 15 um barril de petróleo. E isso afeta diretamente a guerra na Ucrânia. A Rússia vai ficar sem dinheiro para continuar o esforço de guerra dela. Então, o interesse na Venezuela é um interesse regional na América do Sul, mas ele tem consequências globais para o plano de reestabilização também na Europa com a guerra da Ucrânia. Vou fazer uma pergunta antes de passar para o Borgo, Maurício. Uhum. Fique à vontade. Trump, quando a gente fala de Donald J. Trump, tem ideal ou só tem negócio? Tem valor, tem a direita conservadora, ou tem negócio e vamos faturar? America First é o Make America Great Again de fato, e dane-se o que eu penso, quero fazer negócio. Como é que eu posso olhar para o Trump hoje? Olha, certamente o presidente Trump é um presidente empresário, ele tem essa mentalidade de fazer negócios. Ele é um presidente que tem uma característica transacional, com certeza. Mas cabe lembrar que a foreign policy, ou a política de relações internacionais dos Estados Unidos, não é só decidida na Casa Branca. Ela tem comissões de relações exteriores dentro do Congresso e dentro do Senado. Então, esse plano foi, inclusive, lançado agora há pouco, o Plano Nacional Estratégico dos Estados Unidos. Ele vai seguir um plano, um planejamento em que você tem apoio do Congresso e do Senado. Não é só ele falar, olha, eu vou fazer aqui, resolver esse problema do Maduro com a Venezuela,
e colocando o Brasil na transação e tirar tarifa, aumentar a tarifa, ou jogar pro alto a Magnitsky, virar amigo do Lula, porque ele sabe muito bem que o governo brasileiro é líder aí do Foro de São Paulo, e o Foro de São Paulo, os países do Foro de São Paulo agem em conluio para ajudar o narcotráfico na América Central, e esse narcotráfico está atingindo em cheio a segurança pública dos Estados Unidos. É uma ameaça real. Ou seja, existe a transação, existe a intenção de usar barganha e interesses mútuos de dois países para você resolver um problema? Existe. Mas, no final das contas, ela tem que passar pelo crivo do Congresso, tem que passar pelo crivo do Senado, mesmo porque você tem aqui um Congresso quase meio a meio, são 5 ou 7 deputados em 400 e tantos deputados, você não tem maioria dos votos, e no Senado a situação é um pouquinho melhor, você tem 7 votos de vantagem em 100 senadores. Se fosse um país, se o presidente fosse um ditador aqui, ou tivesse maioria absoluta no Congresso e no Senado, como tem o Bukele ele não é ditador, ele é eleito, mas ele tem maioria absoluta na Suprema Corte, no Congresso, no Senado, em El Salvador, ele poderia sim tomar decisões com uma envergadura enorme, sem nem consultar e nem querer saber a opinião dos seus partidários políticos. Mas o caso aqui nos Estados Unidos não é isso. Ele certamente está tomando essas decisões com um grupo de apoio de senadores e deputados também, junto com o Departamento de Estado, e o receio que as pessoas têm no Brasil é que seja transacional e jogue para o alto essa relação que ele tem ideológica com a direita no Brasil. Ele sabe das consequências de se fazer tomar uma atitude dessa e jogar para o alto todo o esforço que foi feito aí pelos seus partidários, seus aliados políticos no Brasil, mas no final das contas ele vai olhar o interesse americano, e se a percepção de outros países é que houve um enfoque mais transacional do que o cumprimento de acordos políticos, porque o interesse americano e o establishment político americano autorizou ele fazer isso. E se o Brasil sair prejudicado, o movimento político de resistência no Brasil sair prejudicado, eles têm que procurar outras maneiras de mudar a situação do Brasil, que é o que eu falo sempre, é o povo pelo povo. O brasileiro tem que parar de esperar que os Estados Unidos resolva os problemas do Brasil. Eu sei que os Estados Unidos têm aí meia culpa na questão das eleições de 2022, o Biden interferiu diretamente nas eleições brasileiras, mas no final das contas o brasileiro e o povo brasileiro não está fazendo a parte dele, indo para as ruas apoiar a greve aí que já foi posta aí pelos caminhoneiros, paralisar o país, forçar e exigir dos seus congressistas e senadores que se paute essas anistias, a anistia, que se paute os impeachments dos ministros do Supremo que cometeram crimes contra a humanidade. E isso é uma coisa que só os políticos brasileiros podem resolver. Esperar que o Trump faça isso com as medidas dele e que ao mesmo tempo ele tem que olhar pelo interesse dele, fica muito difícil. É uma situação, eu falo assim, água debaixo da ponte, a situação de 2022 das eleições, e agora é o momento do brasileiro arregaçar as mangas e resolver os seus problemas por ele mesmo, e no segundo momento, negociar os Unidos de igual para igual, e não na posição de pedinte, que é o que o establishment político da oposição no Brasil está fazendo. Maurício, Eduardo Borgo está conosco e tem uma pergunta para você. Pois não, Borgão? Bom dia, Maurício. Prazer falar contigo. Vitório, direto de um vereador de Bauru para um vereador do Texas, hein, dos Estados Unidos. Olha que bacana. Que legal. Que bacana. Não, e a cidade... Borgo, tem um detalhe interessante. Maurício, quantos habitantes tem Arlington? Arlington tem 400 mil habitantes. Bauru, tem Bauru 400 mil habitantes também. Então, cidade... Tamanho de Bauru. E quantos vereadores tem aí, Borgos? Aqui tem 21, tinha 17 e foi para 21. Votei contra o aumento desses vereadores, que é um absurdo. Quanto mais aumenta o número de parlamentares, diminui o poder do parlamento, viu, Maurício? Quantos vereadores em Arlington? Arlington tem 8 vereadores, e aqui é o seguinte, vereador não tem salário, é $250 de ajuda de custo por mês, o salário mínimo é $1.600, né? Então é uma ajuda de custo, é um trabalho voluntário.
e que você, para exercer o cargo de vereador, claro, você tem eleito, mas normalmente são pessoas que têm uma estabilidade financeira, que têm suas próprias empresas, e não dependem do salário e nem das mordomias que a gente vê comum no Brasil A, para exercer o cargo. a gente tem que aprender muito com vocês, viu, Maurício? 8 Ô, vereadores, Bogão. Pitória, eu vou mandar a Suelen para ele lá, ele vai ver o tanto de trabalho que ele vai ter, a nossa prefeita de Bauru, Ah, vambora. Maurício. Vai lá, Bogão. Maurício, parabéns pelo seu trabalho, eu acompanho seu trabalho, belíssimo, tá? Até o trabalho de bastidor que você faz, que é muito importante para o Brasil. E uma pergunta, até acho que eu não vi ninguém questionando nesse prisma. Você é um conhecedor da área de segurança pública e eu advogo na área criminal faz 20 anos e nós sabemos que quando a polícia vai e fecha uma biqueira, às vezes o concorrente, né, a biqueira do lado, o traficante do lado, ele bate palma porque ele vai dominar aquele mercado. Na questão dos Estados Unidos coloca lá 15% da sua frota bélica, a marinha dele, no sul do Caribe e justifica todo esse gasto militar. Inclusive estava com o Congresso, né? Eles estavam com um problema forte na questão de dinheiro, né? Que não tinha aprovado o orçamento. Mas enfim, eles justificaram porque o Maduro seria o líder do narcoterrorismo na região. Nós sabemos que o Maduro é muito amigo do presidente Lula, Foro de São Paulo, a criação do Foro de São Paulo pelas Farc, Movimento de Esquerda Revolucionário, Sendero Luminoso. Mas aonde eu quero chegar? Quando se isso se concretizar, tá? Faz um acordo, irmãos batistas, Maduro renuncia e aí faz um acordo com o Brasil, tirando as sanções da Magnitsky com Alexandre de Moraes, tá? O que eles vão acabar fazendo? Eles vão terminar com o tráfico de drogas na Venezuela, mas indiretamente vai acabar fortalecendo o PCC e Comando Vermelho. Porque se eles não terminarem com o tráfico de drogas mesmo, com organizações narcoterroristas na Venezuela e no Brasil, eles vão tirar um concorrente do mercado internacional e fortalecer indiretamente com essa atitude do Trump o narcoterrorismo e o tráfico de drogas internacional às organizações narcoterroristas no Brasil. O Porto de Santos, por exemplo, é um dos maiores exportadores de cocaína que tem para a Europa e para os Estados Unidos. Então, não está meio estranha essa situação? Tira a Venezuela do comércio internacional de drogas e deixa aberto, então, liberado para o PCC e para o Comando Vermelho? É muito boa pergunta. O caso é complexo, mas eu vou tentar destrinchar da maneira mais didática possível. Com certeza, essas organizações transnacionais, PCC e Comando Vermelho, agem aqui nos Estados Unidos. Inclusive, temos aí 18 brasileiros presos aí em Massachusetts no início do ano, traficando drogas e armas. E os Estados Unidos está bem a par de como elas atuam. Existe uma conversa já de bastidores há muito tempo no Congresso americano e que ganhou força nos últimos meses de nomear unilateralmente o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O que isso significa? Significa que as sanções econômicas contra membros suspeitos de atuarem nessas organizações podem ser feitas em qualquer lugar do mundo, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo. É uma lei, uma sanção, quando ela é feita nos Estados Unidos, ela atinge os operadores financeiros e quem faz negócio com eles. É quase como uma Magnitsky, mas por outro motivo. O motivo é organização transnacional criminosa. Na questão de fortalecer essas organizações, caso mude a gente mude o status quo desse controle do país, Venezuela, que está ali do lado da Colômbia, que também é uma grande produtora, né? E a Venezuela faz mais o papel de logística, de distribuição dessa droga. Na questão de enfraquecer eles, é uma questão mais macro. O México também está envolvido nessa distribuição de drogas aqui para dentro dos Estados Unidos. Você tem que ver que a fronteira hoje, basicamente a fronteira sul com o México, está fechada. Você não tem mais, basicamente, tráfico de drogas pela fronteira. Então, por isso que o tráfico de drogas, quando fechou pela fronteira terrestre, ele aumentou muito pelo mar. Então, necessitou-se colocar uma frota naval, e essa operação que você vê no Mar do Caribe, ela não é só do lado do Atlântico, ela também é do lado do Pacífico. Então, desses 25 ataques que houve dessas lanchas rápidas, quase metade delas foram do lado do Pacífico. E isso jornais e telejornais não noticiam.
Então, esses ataques que estão sendo feitos, essas lanchas rápidas, também está sendo feito na costa do México, na costa da Colômbia, do lado do Pacífico, e também do lado Atlântico, inclusive outros países próximos do Caribe. Então, eu vejo uma posição muito firme do governo americano em atacar no cerne da questão, na distribuição. Também se espera aí, bom, o presidente colombiano já tomou sanções aí também. O próximo passo é trabalhar para que diminua ou até acabe a produção de cocaína na Colômbia. E é certo que o Brasil, se não fizer concessões, não fizer uma parceria de troca de inteligência, troca de recursos e ações para coibir essa distribuição pelo Porto de Santos, que você mesmo falou. Os portos aí de Santa Catarina estão na mira também. Você viu aí 7 toneladas de cocaína foram apreendidas perto da Ilha da Madeira, em Portugal, saindo de Porto de Santa Catarina. Não é só o Porto de Santos. Então, o bandido é o seguinte, quando você aperta ele vai procurar outras maneiras de fazer o que ele está fazendo. Os Estados Unidos está ciente de como eles operam. É muito importante salientar que o Marco Rubio é uma das pessoas que mais entende de como o Foro de São Paulo opera, e os países latino-americanos, e a facilidade da língua e também a network que ele tem com a comunidade latina nos Estados Unidos, que mantém ele muito bem informado, isso mesmo antes de ser secretário de Estado. E a escolha dele para secretário de Estado tem muito dedo disso aí, dessa prioridade dos Estados Unidos de reestabilizar a segurança no hemisfério ocidental. Eu não temo pelo fortalecimento dessas instituições no Brasil, não, porque essa operação, eu já falei até aqui na Auriverde e em outros canais, essa operação e esse posicionamento dos Estados Unidos de guerra ao narcotráfico é uma coisa que está começando e que vai durar muitas décadas, não vai durar anos não, vai durar décadas. É um posicionamento que os Estados Unidos tomou agora e não vai recuar. Espere que daqui para frente os Estados Unidos, a presença dos Estados Unidos em toda a América do Sul vai ser permanente. Maurício, nesse trabalho de bastidor que o Bogo citou há pouco, eu preciso ressaltar a tua disposição em lutar, né, pelo Brasil. Embora seja vereador em Arlington, representando o povo de Arlington, Maurício Galante é um brasileiro. E para você ter uma ideia, no bastidor, esse gigante aí, que me conversa com a gente agora, já movimentou e apresentou um pedido para o presidente americano Donald Trump para que tente fazer com o que fez Biden com a Venezuela e exija que no Brasil aconteça da mesma forma com relação ao voto impresso, para que a gente possa ter contagem pública dos votos. Eu preciso fazer esse reconhecimento, porque o Maurício está estabelecido nos Estados Unidos, é vereador eleito pelo povo americano, não tem nada a ver com o Brasil, entretanto mexeu, ou encontrou um caminho para fazer com que Trump entendesse ou soubesse da importância para nós de que fosse aplicado ao Brasil a mesma condição que foi aplicado ao governo de Maduro via Joe Biden. E eu preciso fazer esse reconhecimento e até te perguntar se alguma coisa andou nesse sentido, se tem mais alguma novidade com relação a esse assunto, Maurício. Sim, esse assunto continua andando, continua em voga. A questão vou salientar, muito obrigado pelo elogio, viu, Pittoni? A gente não faz muito sincero, viu, Maurício? É muito sincero. Obrigado. Nós não fazemos nosso trabalho esperando reconhecimento algum, mas somente ajudar o povo brasileiro tão sofrido que se reencontre com a democracia e que realmente a situação econômica no Brasil volte a prosperar, porque é um povo maravilhoso, um povo sofrido que merece dias melhores. A questão da eleição no Brasil, 1º de agosto de 2024, o governo Biden, como você mesmo falou, não reconheceu o resultado das eleições americanas porque o governo Maduro, que tinha feito um acordo com o Biden, inclusive soltando 2 sobrinhos do Maduro que foram presos por narcotráfico nos Estados Unidos. Então era soltar os 2 sobrinhos deles, mais um outro funcionário, alto funcionário do governo venezuelano, em troca de eleições democráticas, no processo democrático. É claro que ele fez o acordo com o Biden e deu uma pernada no Biden, não cumpriu o acordo dele. Não mostraram os dados desagregados das urnas. Lá a urna na Venezuela é de 3ª geração, tem voto e tem o comprovante impresso. Já no Brasil não tem, são urnas de 1ª geração. Quando eu vi, quando ele nomeou o Marco Rubio como secretário de Estado, logo depois de ganhar a eleição, eu pedi para ele, olha,
Eu só peço que se utilize o mesmo critério e o precedente diplomático. E quando você toma uma decisão dessa, você cria um precedente diplomático, que é muito mais fácil você seguir ele. Tomar uma decisão sem anuência do Congresso e Senado é uma coisa. Quando você já tem um precedente diplomático, principalmente um presidente antagônico, um presidente de um partido oposto anterior, você tem mais apoio para utilizar aquilo lá. E falei que o Brasil não tem voto impresso e que não deveria também ser aceito o resultado da eleição de 2026. Pelo andar da carruagem, como o governo Lula, no início do ano, até pouco tempo atrás, agora reverteu a posição. Não mostrou simpatia pelo governo americano e essa perseguição à prisão do presidente Bolsonaro. Nosso amigo presidente Bolsonaro está preso aí, os generais estão presos também. Esse recrudescimento da perseguição política no Brasil continua sendo um fator muito importante para o presidente Trump não reconhecer as eleições de 2026. Eu acredito que, com certeza, ele vai continuar fazendo pressão para que o Brasil tenha um sistema eleitoral rígido, mesmo porque os observadores internacionais vão ter que vir ao Brasil, não só dos Estados Unidos, mas da Europa, de outros países, vão ter que vir ao Brasil e atestar que o processo é um processo rígido. Só que eles vão vir verificar o quê? Não tem nada para verificar. Você apertar o botão e confiar que aquele cálculo ali feito na nuvem, que é administrada pela Oracle, né? Seja o voto, ele reflita a escolha das pessoas. Tem muita água embaixo dessa ponte. Eu não acho que os Estados Unidos vai tomar uma decisão unilateral de não reconhecer unilateralmente o governo brasileiro se ele não tiver apoio de países europeus, outros aliados no Oriente Médio ou mesmo na Ásia. Mas hoje o governo brasileiro, com essa perseguição política, o que está acontecendo no Brasil, facilita muito o meu trabalho. O meu pedido não vai ser por causa do meu pedido que ele vai tomar uma atitude dessa, mas mais pelas ações do ministro Alexandre de Moraes, pela justiça brasileira aí, basicamente fechando o Senado. O ministro Gilmar Mendes, com uma canetada, tirou o poder dos senadores que escolhem os ministros da Suprema Corte e, pela Constituição, são eles que têm que fazer o recall e retirar caso eles cometam crimes de responsabilidade. Os Estados Unidos está olhando isso, está vendo isso e está a par do que está acontecendo. Vamos aguardar, mas a minha torcida é para que em 2026 a gente tenha um processo eleitoral muito diferente do que tivemos em 22. Deus te ouça. Maurício Galante, vereador em Arlington, no Texas, nosso amigo, um querido, tenho muito carinho e respeito pelo trabalho de Maurício Galante. Maurício, volte sempre que puder, um abraço para a tua assessoria, Thaís, enfim, todos que te cercam e que fazem o teu trabalho ficar cada vez ainda mais especial, mais gigante. Valeu, irmão, obrigado.